Olá, camaradas. Rodrigo Mota. Desta feita, não estou aqui para falar sobre administração. Estou aqui para falar para vocês um pouco sobre esporte, sobre a arte marcial que eu pratico há muitos anos, o judô, e que no ano passado permitiu que eu conquistasse o sétimo grau, sétimo dan. Falaremos um pouco sobre essa jornada, eu e o meu camarada, o Wagner Hilário, que já entrou. Tudo bem, Vagnão? Vou dar acesso a ele aqui. Seja muito pequeno problema no celular, se porventura cair, nós reabriremos. Não se preocupem, a ideia é que o tempo máximo seja de meia hora até as 4 horas. A gente vai fazer um encontro de 30 minutos. Se for mais rápido, faremos um encontro de menos tempo, mas com conteúdo de tão boa qualidade quanto. Vagnão, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela parceria. O Wagner, ele tem uma característica extraordinária, entre outras, é claro, daria para fazer uma live só para falar dessas características, que é a generosidade. Sempre que, ao longo desses muitos anos que nós somos amigos, eu o convidei para algum projeto, seja ele profissional, seja ele esportivo, o Wagner sempre esteve a postos. E quando eu, assim, conquistei esse sétimo dan e pensei em fazer essa live, eu lembrei na hora do Wagner, jornalista, judoca e um grande e querido amigo. Então, Wagner, eu queria em primeiro lugar abrir falando que vai ser assim sobre a trajetória até o sétimo dan e que para mim é muito especial, muito marcante estar fazendo isso com você, pela amizade e parceria que nós construímos ao longo de todos esses anos. Mota, para mim é um prazer, você sabe disso. Vocês estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem, Mota? Tá direitinho? É um prazer, você sabe disso. A gente se conhece aí desde 2007, se não me falha a memória, quer dizer, são 17 anos, né? Trabalhando em projetos juntos desde 2009, né? Dividindo o tatame já há 17 anos e trabalhando em projetos juntos desde 2009. Então, para mim é uma satisfação estar aqui. Eu acompanhei boa parte da sua trajetória de perto e conheço bem a sua história porque conversei com eles, com você sobre a sua história, né? Então, para mim é um prazer entrevistá-lo, saber um pouquinho mais. Tem algumas perguntas que eu não me lembro de ter feito para você. A gente acabou não conversando muito depois que você pegou o seu sétimo dan. Então, acho que tem coisas interessantíssimas para tratar contigo e que quem está acompanhando a gente na live, for acompanhar depois as gravações, com certeza vai ter um belo material, porque a história de vida do Rodrigo Mota, eu acredito que muitos de vocês conheçam, é uma história de fato inspiradora. É uma pessoa que tem seus ideais sólidos, acredita muito na sua maneira de enxergar a vida, se transformou ao longo da jornada que ele tem cumprido, mas isso não tirou a essência dele, pelo contrário, né? Eu acho que ele encarna bem a ideia que eu tenho de transformação. A gente se transforma para ser cada vez a nossa própria essência. Em grande medida, ele tem feito isso. Então, uma satisfação estar aqui contigo, meu cara. Tá bom. A ideia hoje, como o Wagner antecipou, é falar um pouco sobre esta trajetória até o sétimo dan. Eu não espero que todos cheguem até o sétimo dan, que os objetivos são outros, mas se houver algum ponto nessa caminhada que demorou 45 anos, afinal de contas, que ela sirva de inspiração e de contribuição para aqueles que, porventura, praticam ou venham a praticar judô ou qualquer outro esporte. É isso aí. Mota, vou começar então. Já vou começar fazendo perguntas para você. Vou tentar fazer uma pergunta de cara que, de certa maneira, une o ponto em que você chegou com o princípio de tudo, né? Para muitas pessoas, chegar à faixa preta é já um feito imenso, feito de dedicação, entrega, enfim. Você não só chegou à faixa preta, como chega agora ao sétimo dan de 10 possíveis dentro do judô, né? Lá atrás, quando você começou, quando você era ainda garoto, começou moleque, você imaginava que chegaria ao sétimo dan? Era uma das suas aspirações? Conta um pouquinho pra gente a respeito disso. Sabe, Wagner, eu vou tratar com sinceridade essa resposta máxima, tá? Vou fugir um pouco da resposta convencional e talvez aborde alguns conceitos psicanalíticos aqui, mas no princípio da sinceridade. Eu comecei a praticar judô muito motivado pelos meus pais, especialmente o meu pai, Ivan Mota, que assim, propunha que os filhos tivessem a mente sã no corpo sadio também, o ideal grego, né, que inspirou até os Jogos Olímpicos.
Então, tão logo ele se casou, ele se associou a um clube, a Sociedade Harmonia de Tênis, que eu sou sócio até hoje. E no clube, ele nos incentivou, eu, meu irmão, a praticar esportes. Então, eu sempre pratiquei esportes. Quando entrei no judô, no Harmonia, com os falecidos professores José e Armando Lechner, eu segui uma trajetória que passou pelo polo aquático, depois no judô, primeiro com o Ishi, depois com a Associação de Judô da Lapa, com o Sensei Uchida, depois novamente com o Ishi, tendo passagens no Rio Grande do Sul, no Paraná, e finalmente no ICI, o Instituto Camaradas Incansáveis, com o Bagé e com o Cris, dois queridos amigos e extraordinários judocas. Mas, Wagner, eu acho assim, parte da minha motivação para praticar o judô, ela veio de uma necessidade de fortalecer a minha autoestima. Tá. Eu acho que eu tinha uma necessidade muito grande de ser amado, como todos temos, né? Pelos meus pais, pelos meus companheiros, meus colegas. Então, obter algum destaque no esporte ou na academia, que de certa forma eu obtive também algum destaque profissional, era muito importante para mim. Eu me sentia amado pelo, pelo meu pai, pela minha mãe, num ambiente que eles promoviam. Então, era uma forma de sentir reconhecido por eles. E à medida que eu fui obtendo graduações no judô, da mesma forma que fui obtendo graduações na academia, da mesma forma que eu fui obtendo um crescimento profissional, isso criou uma endorfina, uma motivação, sabe? Que eu acabei tornando ela intuitivamente intrínseca dentro de mim. Eu sou um cara motivadíssimo por conquistas. Motivadíssimo, sabe? E eu tenho uma capacidade de adaptar as conquistas também às circunstâncias e às características pessoais. Então, por exemplo, falando do esporte, eu passei muito longe, não tinha as competências técnicas e, e físicas, talvez de ser um atleta olímpico. Tudo bem. Mas eu nunca deixei de enfrentar qualquer atleta olímpico que passou na minha frente. E te falo que de um e outro eu ganhei, inclusive. Mas estamos aí, estudando, treinando, praticando judô até hoje. Isso nunca, sabe, nunca foi uma frustração. Eu calibrei as minhas aspirações de acordo com as minhas características naquele momento. Na academia, eu sempre assim, pratiquei esportes e fui um executivo, empresário, consultor e conselheiro da indústria de bens de consumo. Mas nunca deixei de estudar, buscar adquirir conhecimentos teóricos que eu pudesse praticar na prática. Fiz a graduação em administração pública, fiz o mestrado, fiz doutorado, publiquei artigos, livros, muitos com você, inclusive, tudo bem também. Então eu falei do esporte, falei da academia, e na profissão é a mesma coisa. Eu estou sempre buscando um bom desafio profissional onde eu possa aplicar essa experiência teórica e prática, como é o que eu faço hoje no Instituto JF. Muito bacana, Mota. Foi interessante você trazer essa introdução e esse link com a questão da psicologia de um modo geral, né? Como, em grande medida, a tua busca pelo judô foi uma forma de aceitação, né? E, de fato, a infância é um período duro, né? Parece que a gente chega de um lugar meio desconhecido e que a gente precisa se adaptar a esse novo mundo e conquistar o reconhecimento de todos. Talvez nada seja mais importante do que esse reconhecimento. Então, em grande medida, a sensação que eu tenho quando você me fala é que o judô foi, de alguma maneira, uma ponte, um caminho para você alcançar reconhecimento social, reconhecimento dos seus pares, dos seus queridos, né? Principalmente. Ainda, principalmente, ainda é assim, quer dizer, o judô ainda é isso ou em alguma medida o judô no teu processo de desenvolvimento passou em algum momento, porque eu falo pela minha experiência, passou em algum momento a ser uma ponte contrária. A gente vai tão para fora às vezes que a gente precisa retornar um pouco para nós mesmos, né? Para nossa essência, para aquele nosso lado criança lá, aquilo que nos motivou aqui na chegada. Quando a gente busca muito reconhecimento, a gente corre o risco de se alienar de si mesmo, né? Então, para mim, o judô foi muito um caminho até o contrário, porque eu comecei tarde. Comecei a praticar judô com o Sensei Uchida, né? No Alto da Lapa, com 27 anos. Em algum momento mudou ou dá para dizer que o judô hoje faz o caminho de mão dupla na tua vida? Eu acho que é de mão dupla, Wagner. Sinceramente, eu não tenho a pretensão de ser um mestre que levita, sabe?
mas eu tenho conhecimentos em alguns campos. Eu tenho essa. E assim, obter reconhecimentos através do seu conhecimento e da transmissão desse conhecimento é algo muito importante para a minha estima pessoal. Uhum. Porém, na hora que você conquista, você fortalece esse estima e você sabe que você é capaz de ir além. E com alguma abstração, você vê que você é capaz de ir além, não apenas no campo esportivo, como no profissional, no pessoal, no acadêmico e assim por diante. As conquistas do judô, como o sétimo grau, me dão muita fortaleza para saber que eu posso ir além. O exemplo mais crítico disso foram com as minhas lesões. Você sabe disso, mas talvez algumas pessoas que nos assistam não saibam. Eu passei por 12 lesões ortopédicas e 2 AVCs. Eu enxerguei cada momento, cada etapa disso como um desafio. Não é pior, não é menos difícil do que competições que foram passadas ao longo de toda essa trajetória. Pelo contrário, são tão motivantes quanto ter essa oportunidade de se superar, de contribuir para o seu fortalecimento no tempo. Por outro lado, Wagner, na hora que você vai adquirindo experiência e maturidade, você tem. Eu falo por mim, né? Acho que vale para muitos. Você tem essa questão do propósito, né? Do legado. Fica essa consciência da finitude, você não é eterno. Então eu me pergunto, pô, como é que eu posso pegar esse meu conhecimento e não ser algo que vai ser enterrado comigo mesmo? Tá. Aí tem a questão do propósito, a questão do legado, é o formar bem meus filhos, é o formar bem os pequenos e grandes incansáveis que nós temos na ONG, que eu co-administro com o Bagé e o Cris, Instituto Camaradas Incansáveis, é o formar bem um profissional na empresa que eu trabalho atualmente, é formar através dos artigos acadêmicos, dos livros, pesquisadores e leitores mais bem informados, para que possam, todos eles, não apenas meus filhos, mas esse universo expandido, que eles possam estar mais preparados para enfrentar os desafios que a realidade oferece. Então eu me sinto hiper motivado, sabe, pela construção da estima e também por um legado que possa ter um impacto positivo no mundo. Muito bacana, Mota. Você falou sobre as suas lesões que foram, na verdade, contratempos que trouxeram vitórias, né? Quando você passou por essas experiências, aquilo que parecia a princípio ser só uma assombração, literalmente, logo virou uma fonte de aprendizado, e isso é uma fonte de aprendizado é de luz. Você acabou falando sobre as suas inspirações no judô, que te motivou a entrar nisso, né? Mas voltando à questão do sétimo dan, que também é um desafio, que também é, né? Em que momento dessa sua trajetória como judoca veio a expectativa de se graduar ao máximo que você poderia chegar, quem sabe, a um sétimo dan? E se, diante de alguns desses contratempos, como as lesões, os AVCs, você falou, puxa vida, eu acho que eu vou em algum momento ter que paralisar essa minha busca de galgar cada vez mais graus dentro do judô, que é a arte marcial que eu amo, que é o esporte que você sempre amou, né? Então, Wagner, putz, acho que nunca tive nenhuma dúvida. Sempre fui motivado por conquistas de objetivos e objetivos amplos, não apenas uma medalha em uma competição, como uma graduação. E a aquisição do conhecimento, para mim, é muito gratificante também. Eu conhecer um pouco mais, falando do judô, os katas, conhecer um pouco mais como se comportar numa competição, conhecer um pouco mais como motivar e formar atletas, seja através da literatura, como o Uruashi, a trilogia que nós estivemos juntos fazendo, seja Né? através. Para mim, isso sempre me motivou. Sinceramente, nunca tive dúvida, o que é um problema para mim também. Porque eu tenho ao longo do tempo, partindo de uma baixa autoestima, acabei construindo uma grande autoestima no que concerne a superação de desafios. Eu me sinto capaz. Isso é uma maldição, porque pode me tirar empatia em relação ao outro. Só uma Eu não observação, viu, aceito. Mota? Desculpa te interromper. Tem uma frase do Joseph Campbell, que é bem interessante, que ele fala que é das cascas das nossas virtudes que nascem as nossas derrotas. E é interessante porque vai ao encontro disso que você está falando, né? Às vezes a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente considera como sendo nossos pontos fortes, porque eles podem nos atraiçoar. Porque quando a gente está no nosso ponto principal, naquilo em que a gente é aplaudido, a gente não está vendo os nossos pontos fracos, né? É verdade. Vagnão, esse é uma
É uma cruz que eu carrego. Se eu não me policio, eu tenho uma tendência a desconsiderar as limitações, as características do outro. Porque em muitos momentos eu fui além. Eu tive nessas cirurgias, foram 12, não é algo trivial. Tive 2 AVCs. Pensa que o primeiro AVC eu tive em luta, em ato, uma competição de judo. Eu tenho gravado AVC. Acho que tem pouca gente que fala que tem um AVC gravado, né? Eu tenho meu AVC gravado. E uma particularidade que o vídeo não me deixa mentir, eu continuei lutando até o final. Então, pô, para um cara falar para mim que não vai num treino, não vai numa competição porque tá com dor na unha é difícil, né? Eu não sou muito, assim, eu posso não ser muito sensível à limitação do outro partindo da minha própria experiência. Mas isso é uma falta de empatia, porque as pessoas são diferentes, os tempos são diferentes. Sim, com certeza. E aqui vem uma dura de amigo que eu já te dei pessoalmente, vou dar aqui na live ao vivo, né? Tem mérito no que você fez, mas tem demérito também, porque você sofrer desse jeito, você sabe que você pôs em risco, né? Então, esse autocuidado também é outra coisa que se perde nessa sua ultra capacidade de vencer desafios, porque você acaba deixando de olhar para alguns detalhes que são importantes não só para o outro, mas para você, né? É, Acho interessante essa reflexão. é verdade. Isso é um problema muito, muito grande, sabe? E eu me lembrei agora, você estava falando, do general Tchukov, que foi o general que Hitler, quando estava invadindo Stalingrado, enfrentou os exércitos de Hitler, né? Ele foi mandado por Stalin para defender Stalingrado. E Stalin perguntou para Tchukov: Você entendeu a sua missão? Por que eu quero que você vá lá? Tchukov respondeu para ele: Isso é um fato factual, né? Entendi. Defender Stalingrado ou morrer tentando. Aí Stalin se entendeu, boa sorte, vai em frente. Eu, para ir para o modelo Tchukov de resposta a desafio, é fácil, né? Mas isso compromete a sua integridade física, emocional, familiar, é um drama, é um drama. Eu não, assim, que assim, os sucessos, né? Mas as fraquezas também sirvam de inspiração. Eu acho que isso é Sim, uma coisa muito. A gente, né, Wagner, na internet, nas mídias, só vê o sucesso como fonte de inspiração, né? E os exatamente. pseudo-sucessos, pegando esses influencers, que nem o que a gente viu semana passada, né? Mas as fraquezas também podem ser ótimas inspirações e referências. Com certeza. Mota, falando um pouquinho, né, até dessa capacidade de olhar para a nossa experiência com mais simbolismo, né, com mais metáfora, enxergando o que está por trás, né? A gente acabou de fazer uma reflexão sobre uma experiência sua que tem várias formas de interpretar. Tem um aspecto positivo, sem dúvida nenhuma, tem um aspecto também que pode não ser tão positivo assim. Mas o sétimo Dan, ele é muito mais uma questão simbólica, né? Ele está simbolizando uma grande conquista e não é pouca coisa, tá? Para mim que sou junguiano, o símbolo praticamente a vida é simbólica, né? A gente costuma tem um livro do Jung que ele diz isso. O que simboliza para você esse sétimo Dan? Sabe, Vagnão, primeiro, simboliza que se você construir um objetivo e planejar, executar de forma motivada, metódica, você conquista. Tá. Algo que pareceu absurdamente distante em 1980, quando meu pai me colocou no judô, hoje acabou acontecendo de forma natural. E eu tenho uma recomendação: se você quiser se graduar no judô, se você quiser obter um mestrado, um doutorado, se você quiser ter sucesso na sua carreira profissional, organize-se bem. Seus documentos, sua agenda de trabalho, as coisas podem acontecer mais fáceis do que elas aparentam ser numa primeira impressão. Tendo essa boa organização pessoal, profissional e tendo essa ambição, caminhe um passo de cada vez. Eu estava conversando com a minha esposa, ela está terminando o mestrado e ela olha aquele capítulo é gigante. Como é que eu vou fazer? Não dá. Calma, Cíntia. Um passo de cada vez. O que você está fazendo aí? Avança e pô, e ela consegue desenvolver bem o trabalho. E eu tento passar isso para os incansáveis, inclusive. Pessoal, eu falo para eles, ó, todo mundo aqui, faixa branca, marrom, tem que pegar faixa preta. É simples. Quem é faixa preta tem que pegar o terceiro grau, pelo menos, que pode ser responsável por uma filial do ICEI, né? Pela legislação do esporte, né? Isso não, o terceiro é ladeira abaixo, vamos para o sexto dan, né? Que é faixa vermelha e branca, né? Então é uma forma de olhar, né?
só que se organiza para isso. Se você pegar, o Wagner, eu tenho assim meu currículo muito bem organizado, inclusive compartilho com aqueles interessados, eu sei o que eu preciso fazer, eu cumpro, eu formalizo ele, eu tenho um método que foi muito eficiente, tanto que eu falo para você, eu não lembro exatamente as dimensões, mas assim, a proporção, você tinha que ter lá 6.000 pontos entre competições, estudos, contribuições diversas, né? Eu tive, acho que perto de 10.000 pontos. É quase o dobro do necessário e quase o dobro dos outros incansáveis que se graduaram, inclusive para faixas codanchas ou graus superiores, né? E você sabe que eu tenho atletas muito comprometidos, dedicados, lá com o Bagé, o Silvinho, né? Mas aí você fala, pô, Rodrigo, mas você tem mais pontos que os caras? Pois é, tem visão, planejamento, organização. E assim, eu falo que eu tenho, mas não é que eu quero ter para sempre, eu quero que eles me passem, né? Sim. Mas para me passar, vai ter que fazer força, não tem jeito. É um pouco do. Eu quero motivá-los e, através do resultado deles, que eles me motivem também. Afinal de contas, só falta 8 anos para o oitavo, né? Exata, exatamente, tá do lado, é logo ali, como diria o outro. Agora é interessante isso que você analisou, você falou sobre ter que fazer bastante força. Eu já tive a oportunidade de fazer alguns randores contra você, e de fato, né? Se você acha que vai conseguir a qualquer momento uma brecha, não consegue, tem que fazer força mesmo. E é o esportismo, né? Você acabou de fazer o resumo do esportismo: atitude, visão, estratégia, execução e o trabalho em equipe que não dá para desprezar, né, Mota? Tem que trabalhar junto com o time. Quer dizer, você está no certo, você acabou de falar, faltam só 8 anos para o oitavo. Já está de olho na próxima meta. Eu ia te perguntar quais são não só esse objetivo, né? Esse objetivo especificamente de um novo Dan, que é algo especialíssimo, né? Nós estamos falando de oitavo, para o último grau são 2 anos. E o camarada, para chegar no último grau, a gente conhece bem, Sensei Shinohara, não me lembro exatamente quais outros, nós temos alguns aqui no Brasil, que chegaram ao décimo grau, acho, né? Só o Um pouco, Shinohara. só o Shinohara, quer dizer, e 90 e tantos anos para chegar no décimo grau, quer dizer, não é qualquer coisa. É, que outros objetivos você vislumbra à frente, sobretudo na área esportiva, claro que no judô, mas se você puder falar de modo geral, é claro que é interessante para a gente saber também. Eu acho, viu, Wagner? Hoje em dia fala-se muito do conceito do lifelong learning e contra as práticas etaristas e ageístas, né? A realidade mudou. Hoje nós temos uma condição física, intelectual, muito melhor do que tivemos no passado. Basta ver a expectativa de vida, né? Então, isso é um convite que eu faço para qualquer um. Nunca deixe de sonhar, sempre tenha seus objetivos. Se prepare física, se prepare emocionalmente, que esses objetivos vão ajudar você a estar se desenvolvendo, a estar se motivando ao longo de uma trajetória, que eu espero que seja longa. Novamente, tenho a referência do meu próprio pai. O meu pai, ele concluiu a primeira carreira dele como executivo empresário com 55 anos de idade. Ele obteve aí o título de mestrado, começou a dar aula, ele foi doutor com 68 anos de idade, e olha, a única coisa que aposentou ele foi uma pandemia. Vou te falar, hoje ele está com 87 aposentado, mas talvez se não tivesse tido a pandemia, não estivesse. Não teve jeito aí, né? E eu acho isso muito motivante. Assim como acho muito motivante o exemplo do Sensei Shinohara, que obteve o 10º Dan com mais de 80, provavelmente com mais de 90 anos de idade. Então nunca é tempo para a gente deixar de sonhar e de se aperfeiçoar para realizar esses sonhos. Sabe, Wagner, eu sou formado em administração pública, apesar de sempre ter Sim. trabalhado na iniciativa privada. E meu teste vocacional, que eu fiz no ensino médio, deu carreira militar. Era época do fim da ditadura, né? Meus pais fizeram uma forcinha para que eu não fosse por esse lado, eu acabei cursando administração pública. Com 49 anos eu falei, pô, mas eu sempre quis, né? Agora não dá para eu me alistar mais, para eu prestar academia militar, tudo bem. Eu encontrei uma pós-graduação em História Militar e acabei fazendo um estudo, um TCC, sobre a Guerra de Canudos, que eu acho incrível. Olha, Abro um parênteses, meu filho mais sensacional. velho chama João Abade, em função do comandante da rua, o chefe da guarda católica das tropas de Antônio, conselheiro, e meu filho mais novo chama Antônio Bento, Antônio Conselheiro. Então, assim, para mim foi incrível, eu somei um sonho,
eu somei sonhos, né? E realizei isso com 49 anos. Então, assim, o sétimo Dan vem agora, com 54. Tudo bem, a gente sempre pode sonhar e realizar, vamos seguir. O que eu espero, o Wagner, é que nem Tchukov, né? Defender Stalingrado ou morrer tentando. Eu vou tentar o oitavo, vou tentar o nono, se vacilar, vou tentar. Vou me trabalhar de forma organizada e estruturada para isso. E eu espero não apenas ter essas conquistas, mas que elas inspirem meus filhos a terem uma formação esportiva, uma formação acadêmica de excelência, meus amigos, aqueles que acompanham os estudos, pesquisas ou com quem eu trabalho, que se motivem a estar se desenvolvendo, sempre. E, pô, falando do ICI, a gente está hoje com 250 atletas lá na sede, na Barão do Bananal, nas filiais. Eu espero que eles se formem, se graduem, abram outras filiais e, quem sabe, com um treino de excelência que é liderado pelo Bagé, pelo Cris, com o apoio do Silvinho e de tantos outros, a gente forme não apenas campeões mundiais veteranos, como de todas as categorias. E, quem sabe, não forme um campeão olímpico. E quem sabe esse campeão olímpico não motive milhares de pessoas por todo o Brasil a persistir praticando esportes, especialmente judô. Então, assim, as minhas motivações são infinitas e proporcionais aos sonhos. Excelente, Mota. A gente está aqui chegando ao fim, mas eu não tenho como não fazer uma observação desse comentário final. Além do judô, né? Além de gostar de histórias, uma coisa que sempre também nos uniu foi a literatura, né? E o Mota trouxe aqui um exemplo clássico, né? Que é essa obra que inspirou os nomes dos filhos dele, né? Em grande medida. E não dá para abandoná-la, né? Uruashi, né? Nós participamos da obra do livro que fala sobre o judô, junto com o Seisei Uchida, e esse é o lema do samurai. Quer dizer, o camarada que empunha a espada precisa ser capaz também de pegar a pena para escrever, para ver o mundo com poesia, porque senão fica difícil, né? Com certeza o general russo ele tinha que ver muito significado nessa atitude, porque senão, se ela fosse pura e simples, crua, nua e crua, ele não executaria. Ele via algum valor extra nisso, né? E é bacana quando você traz o seu exemplo, que traz, querendo ou não, um componente poético e épico ao mesmo tempo. Então é muito bacana esse papo. Eu queria te agradecer mais uma vez e que, quando tiver outros aí, estamos à disposição para gente conversar, Mota. Muito obrigado, Vagnão. Mais uma vez fizemos uma live, foi uma honra. Eu agradeço você, é uma forma de registrar esse sétimo Dan. Que essa jornada que a gente conversou inspire, motive as pessoas a seguirem trabalhando, persistindo em realização dos seus sonhos. Essa é a principal inspiração, motivação que eu gostaria que todo mundo que assistiu e que vai assistir saia dessa nossa conversa. Muito obrigado a você, muito obrigado a todos e vamos com garra absurda. Valeu, Mota. Garra absurda.